Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão? Mais um encontro do Oração Ação, mais um tema fundamental. Hoje vamos lidar com a questão do erro. Tema que nos tem atrasado muito, adoentado muito, porque temos lidado muito mal com o erro. Quando os outros cometem erro conosco, guardamos mágoa, que às vezes dá origem à violência aos outros e sempre será violência contra si mesmo. Quando nós cometemos os erros, nos intoxicamos de culpa. Veneno que pode prejudicar, quase sempre prejudica as pessoas à nossa volta, e igualmente, como todo sentimento, sempre atingirá a nós mesmos. O pincel sempre pinta a si mesmo antes de pintar os outros. As emoções fazem isso conosco. Fundamental entender esse processo, não é? O que podemos fazer para superar essas crenças limitantes que nos aprisionam na culpa e na mágoa, que dão origem a tantos conflitos, tantas violências? Como nos curar? Precisamos urgentemente de uma outra forma de lidar com o erro. É preciso assumir a responsabilidade sobre os nossos erros, só assim se pode crescer. Mas tão importante quanto assumir a responsabilidade pelos erros é nos libertarmos da culpa. A culpa exige, chama a punição, provoca o desmerecimento. A responsabilidade é motivo de admiração entre as pessoas. Não prende ao passado, não prende à menos-valia, valoriza a pessoa. Falamos com orgulho que temos um amigo que é muito responsável. Não é? Precisamos desse impulso para o futuro e não da prisão perante o passado. A culpa nos aprisiona tanto quanto a responsabilidade nos impulsiona à reparação, ao aprendizado. Não é um mero jogo de palavras, é realmente uma nova tecnologia para lidarmos com o erro que é inevitável. O orgulho, péssimo conselheiro, faz com que queiramos viver sem errar. Absolutamente impossível. Pense numa escola, por exemplo, uma professora propondo isso. Esse ano passarei exercícios e provas, mas ninguém errará nada. Pense essa proposta feita a si mesmo. Estou ingressando num trabalho novo, mas vou
não vou errar nenhuma vez. Uma meta inalcançável é geradora de frustrações, de doenças, de derrotas. Como então lidar com o erro? Buscar o erro? Claro que não. Buscaremos sempre o acerto. Isso chama-se boa vontade. Mas aceitaremos, não fugiremos, não negaremos o erro. Aceitaremos e aprenderemos a partir dos erros. Responsabilidade é responder pelos seus atos, o que é realmente maravilhoso. Nos punir pelos atos, nos desmerecer, não nos faz avançar nada. Nos responsabilizar pelos atos nos leva a práticas de reparação e de aprendizado. É muito diferente. É a diferença entre virar a chave para um lado e nos trancar mais, ou virar a chave para o outro e nos libertar. Como lidar diferentemente com o erro? Isso que está se falando do perdão seria apenas para erros leves, erros suaves? Vejamos o que diz o próprio Evangelho. O maior erro da terra, sem dúvida nenhuma, a perseguição, a calúnia, a tortura, a agressão, o assassinato de Jesus. Quando estava em seus últimos momentos na terra, sua última fala foi uma oração a Deus por aqueles que o matavam, dizendo: perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, mesmo o mais terrível erro da história partiu da ignorância. E todo erro que parte da ignorância precisa ser aceito como parte do processo educativo. Mas surge uma pergunta: será que existe um erro cometido por uma pessoa que sabe que está errando? Que tem consciência do seu erro? Essa é a questão de hoje. O que fazer com as pessoas que erram conscientemente, sabendo da profundidade, da natureza dos seus enganos, e mesmo assim os comete? Trata-se da pergunta 303 de O Consolador, Chico e Emmanuel, que é apresentada para Emmanuel nos seguintes termos: qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. O que quer dizer quando Jesus disse que haveria um pecado imperdoável? Vamos tentar entender isso? O que seria o pecado cometido contra o Espírito Santo? Vejamos a resposta de Emmanuel. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Santo, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Vós sois deuses, temos um Espírito Santo dentro de nós,
Kardec pergunta aos espíritos aonde estão escritas as leis de Deus, talvez visando essa guerra religiosa que se arrasta há milênios, por alguns acharem que a verdade de Deus está no Alcorão, outros no Tao Te Ching, outros nos Upanishads, outros na Bíblia. Apenas por isso, ou a pretexto disso, a humanidade tem promovido campanhas de assassinato, de perseguição, guerras religiosas, ditas guerras santas, absurdos e violências sem fim. Como entender? Esse erro cometido, essas violências terríveis cometidas pelo ser humano. Haverá erros, violências cometidos quando se conhece? Quando se tem ciência desse erro? Kardec perguntou aonde estão escritas as leis de Deus e a resposta, para surpresa, talvez, de todos aqueles que fizeram a pergunta, inclusive talvez Kardec, é que as leis de Deus não estão escritas em nenhuma escritura de nenhuma religião. As leis de Deus estão escritas na consciência. O que é uma revolução, é uma resposta maravilhosa. Porque se estivesse em algum texto sagrado, teríamos por que perguntar, e os analfabetos? E os indígenas? Como ficam? Como ficam as pessoas de uma religião se as escrituras de uma outra é que espelharem as leis de Deus? Não é digno de Deus nenhum tipo de pensamento assim. Na verdade, as leis de Deus estão escritas na consciência e todos nós, trazendo dentro de nós a consciência, toda a generosidade, toda a igualdade, de Deus se apresenta a todos nós. O amor de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, fica expressa nessa igualdade que coloca a todos o mesmo acesso às leis de Deus, porque elas estão no âmago de si mesmo. Ficando a questão, tanto ao pobre quanto ao rico, tanto ao cristão quanto ao não cristão, tanto ao religioso quanto ao ateu, a todos, a questão de acessar essa consciência. Como lidar com a consciência? No nosso entendimento, é isso que Emmanuel fala aqui. Vamos lá. A aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção de nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Santo. Ou seja, todos trazemos dentro de nós o Espírito Santo. Ou na resposta que eu citei de O Livro dos Espíritos, trazemos dentro de nós a consciência. Ou na citação do profeta, repetida e confirmada por Jesus, nós somos deuses. Trazemos Deus dentro de nós. Então o Espírito Santo, consciência ou Deus, é uma potência tremenda que todos nós trazemos dentro de nós. E que precisa ser despertada. E como despertamos o Deus dentro de nós? Na resposta de Emmanuel, pela aquisição do conhecimento espiritual com perfeita noção dos nossos deveres. Então, conhecimento espiritual e clareza ética despertam em nosso íntimo a centelha de Deus.
E continua Emmanuel dizendo: nesse instante, abre-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Quando despertamos o Deus em nós, o Espírito Santo, a consciência, abre-se a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade da vida. É a maturidade da criatura de Deus. E continua: enquanto o homem se desvia ou fraqueja, distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Enquanto a criatura, portanto, não conquistar esse acesso à sua própria consciência, ao Deus interior, não tiver essa clareza ética, seu erro, segundo Emmanuel, se justifica de alguma sorte pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, continua ele, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio, essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará então contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. O erro consciente. Esse seria o objeto de estudos, o objeto do alerta de Jesus. E termina Emmanuel a sua colocação dizendo o seguinte: é lógico, portanto, que esses erros, o erro cometido contra o Espírito Santo, são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Corroborando essa posição, confirmando essa posição de Emmanuel, há um ensinamento de Jesus que ele diz: mais será cobrado daquele que mais recebeu. Ou seja, que os erros não são e não poderiam ser avaliados da mesma forma para todas as pessoas. Como foi dito aqui, como foi lembrado pelo próprio massacre cometido contra Jesus, muitos erros e terríveis erros são cometidos em ignorância. Perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Mas o erro cometido com consciência, com clareza da profundidade do erro, esse seria o mais grave. Sendo necessário, para estudar a passagem, tentar entender o que seria esse erro, esse pecado sem perdão. O único pecado que não seria perdoado seria o cometido contra o Espírito Santo. Qual a lógica de Deus trazer para nós Jesus, ensinando-nos o perdão irrestrito, perdoai 70 vezes 7, e ao mesmo tempo falar de um pecado sem perdão? Como entender o pecado sem perdão? Deus, através de Jesus, nos ensina o pecado irrestrito, mas haveria um pecado imperdoável.
Essa é a interpretação literal do ensinamento de Jesus, o único pecado que não tem perdão. Mas será que, em vez de vermos a lição de Jesus na literalidade, as palavras atribuídas a Jesus como absolutas, seria possível interpretá-las relativamente? Vejamos. Muitos erros, muitíssimos erros cometidos por essa humanidade numerosa serão resgatáveis nesse momento de transição planetária. Praticamente tudo o que o ser humano fez é possível ser resgatado e ser perdoado. Como disse a pessoa que perguntou a Emmanuel, todos os pecados ser-vos-ão perdoados. Então, nesse momento da transição, a alma que se arrepender sinceramente poderá resgatar todos os seus pecados, exceto o pecado cometido contra o Espírito Santo, o pecado cometido em consciência. Esse, nesse momento de transição, ou seja, não seria absoluto, mas seria para esse momento, não seria um débito não resgatável. Seria um erro não contornável. Um erro que precisará, se essa for a visão correta, que o seu autor seja realmente exilado para outros planetas, para recomeçar a sua trajetória, e então, ganhando essa enormidade de tempo daquele que recomeçou o seu aprendizado, do repetente, ele reunir condições de refazer a sua trajetória. Refazer a trajetória para aquele que errou é possível para todos, exceto para aquele que cometeu um erro em consciência. Esse precisará de muito mais tempo para resgatar o seu erro e não lhe será possível esse resgate nesse momento de transição planetária. Vejam, amigos, como há pessoas que têm conhecimento, inclusive das Escrituras, e comete erros em nome de Deus. Exploração econômica em nome de Deus, exploração política em nome de Deus, exploração sexual em nome de Deus. Pessoas que usam o sagrado para objetivos espúrios, plenamente conscientes do absurdo que estão fazendo. Nesse grupo estão padres, pastores, xamãs, gurus e também médiuns, pais de santo e também médiuns, como João de Deus, que usou a sua posição numa instituição, num trabalho de luz, para explorar, de novo, econômica, política e sexualmente as pessoas. Por que esse pecado não teria perdão na transição planetária? Porque é um erro que envenena, que quebra a última ferramenta da criatura sofredora. O último recurso de alguém que padece é Deus. Aqueles que, sacerdotes, médiuns, que apodreceram, que implodiram, que destruíram esse último recurso,
destroem também, ainda que sempre possa ser ressarcido e renascido, o que há de mais sagrado nas criaturas, deixando-as sem pai nem mãe, sem último recurso, sem possibilidade de resgate. E assim, só podem os autores desse erro gravíssimo também ficarem, ainda que momentaneamente, sem possibilidade de resgate. Não é, portanto, absoluto. Mesmo esses seres que cometeram essas atrocidades em nome de Deus, as cruzadas, a perseguição às bruxas, as indulgências, a malversação dos dízimos e por aí vai, mesmo esses enviados para outros planetas, reiniciando sua trajetória, a trajetória de expiação e provas que a Terra hoje, que a humanidade da Terra hoje, pelo menos na sua melhor parte, está superando, esses seres terão que iniciar. Naquilo que está sendo terminado hoje na Terra, eles terão que iniciar tudo novamente. Alguns milênios de expiação e provas, tendo que responder, colher as consequências do seu mau plantio, para com esse tempo ganho, poderem reconstruir em si mesmos a importância de Deus, a importância da consciência do Deus que mora em cada um de nós. Veja o que você pensa a respeito disso. É um alerta muito grave que deveria espantar, deveria alarmar essa multidão de criminosos religiosos, de estelionatários espirituais, de falsos cristos e falsos profetas, conforme previsto pelo próprio Jesus. Alerta! Fiquem muito ligados. Reconciliem-se já de seus erros, ouçam finalmente a sua consciência. Busquem a reparação, peçam perdão, aprendam com seus erros e ensinem com seus erros. Se é tempo ou não, só Deus o dirá. Mas é claro que quem começa antes uma tarefa terminará melhor e terminará primeiro. Nós que temos nos escandalizado com a enormidade e a profundidade dos crimes cometidos em nome de Deus, podemos inicialmente nos sentir contemplado com essa visão dura que é apresentada por Jesus. Mas talvez não nos sintamos tão contemplados se soubermos, se suspeitarmos que nós mesmos, que tanto nos escandalizamos com esse tipo de crime, suspeitarmos que nós podemos ter caído neles em outras vidas. Mesmo assim, se você caiu nesse tipo de absurdo, violência, apenas em outras vidas, e lhe foi dada essa oportunidade de estar em sala de aula, de estar no hospital de Deus, é porque há possibilidade de cura, há possibilidade de aprendizado ainda. Apenas esses que cometeram esses erros nessa vida é que não terão tempo de repará-los, de reparar os erros, de ressarcir suas vítimas, senão ganhando alguns milênios de expiação e provas, exilados em outros planetas. Veja o que acha disso. É uma interpretação. Nunca
uma interpretação final, mas contempla pelo menos a minha visão de mundo, a minha consciência, que acha que realmente você roubar dinheiro público, você roubar dinheiro dos outros, você abusar sexualmente de pessoas e de crianças, você está trazendo a responsabilidade daquele erro diretamente para você mesmo, inequivocamente. Mas aquele que comete numa posição de sacerdócio, esse muitas e muitas vezes coloca em suas vítimas essa confusão do crime cometido em nome de Deus, essa confusão que muitas vezes gera o ceticismo, o ateísmo, a desesperança, a amargura, esses suicídios mentais, emocionais, que tantas pessoas fazem e que muitas vezes vêm desses homicídios cometidos no coração, na essência sagrada, na essência divina das criaturas, que é o crime religioso, o estelionato espiritual. Que esse alerta percorra toda a terra, todos os templos, todas as sacristias, todos os centros espíritas, as tendas de Umbanda, todos os lugares religiosos. E neles encontre e ative a consciência das pessoas, alertando-as para que o quanto antes busquem o reconhecimento e a reparação de seus erros. Graças a Deus, Avelino Carvalho falando dos exilados, é isso mesmo, Enir Cajazeira dando graças a Deus, Avelino fala do exilado aqui mesmo na Terra, cada caso é um caso e só quem saberá julgar é Deus. Avelino Carvalho fala do crime no campo da fé, foi esse que nós falamos. Abusar da esperança das pessoas, usando a palavra divina, premeditando, destruindo, apodrecendo a esperança individual e coletiva, é um erro que só seria resgatável com mais um longo estágio de expiação e provas. Marco Aurélio Trindade, dai-nos a verdadeira razão. Importante termos a racionalidade para estudarmos, inclusive, as Escrituras. Avelino dando o seu boa noite, falando da falta de consciência individual e coletiva. Não é que falta consciência, eu entendo o que você fala. Falta acessar, ativar e nos reger pela consciência que existe dentro de todos nós. Helenalva fazendo-se presente aqui também, dando seu boa noite para todos e pedindo vibrações para Mateus Batista, seu filho, muita luz para ele, no trabalho dele, que todos que enfrentam dificuldades de consciência nos seus trabalhos recebam essa muita luz e saibam que o GPS que faz com que ninguém se perca, o GPS embutido em todas as criaturas, chama-se consciência. Acione o seu GPS e você jamais se perderá. Lúcia Galvão, boa noite. Enir Cajazeira pedindo vibrações de saúde pela amiga Mônica, que todos os doentes, assistidos e desassistidos, recebam essa energia terapêutica de Deus, do amor. E Enir Cajazeira, Nalva Gorri e Adelaide Dias, dando o seu boa noite a todos. Muito feliz pela presença de todos, um grande abraço. Compartilhem se entender que isso pode ser útil a alguém e até amanhã.